Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso, Senhor da igreja. Eu os convido mais uma vez, ainda mais esta vez, a abrirmos o texto em que estamos caminhando com ele já há algumas semanas. Romanos capítulo 8. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 e o 30. Assim diz o texto sagrado: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O 30, vamos juntos? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor. Eis aqui uma porção da tua igreja que se reúne em teu nome santo. Fomos todos trazidos pelo teu Espírito Santo a estarmos neste dia, neste horário, neste local, com o propósito de oferecer-nos diante do Senhor nossa própria vida, nosso coração, expressando, ó Deus, através dos hinos, dos cânticos, das orações, aquilo que viemos oferecer, que somos nós mesmos. Temos a clareza de que somos falhos, somos imperfeitos, não somos preciosos por nós mesmos, mas sabemos também, ó Deus, que por tua palavra Jesus Cristo morreu por nós, pagou na cruz do Calvário o preço que nos justificou de todas as nossas faltas, nos purificou no sangue vertido no madeiro, tornando-nos assim aceitáveis diante do Senhor. Sabemos que não nos olhas mais conforme somos, mas olha-nos segundo o sacrifício de Jesus na cruz. E é com esta certeza, Senhor, que nos achegamos diante do teu trono, meu Pai, rogando que derrame graça sobre nós e fale conosco nesta hora. O teu povo está aqui não é para ouvir-me, Senhor, mas para ouvi-lo. Nossa alma não se satisfaz, não se alimenta, não se alegra com outra coisa senão com a tua palavra, com o alimento que sai da tua boca, Senhor. É esse alimento que nós carecemos, ó Deus. Carecemos de instrução, de correção, carecemos de exortação, de consolo, carecemos, ó Pai querido, de edificação. Existem transformações a serem realizadas, existem conversões a serem feitas, que só podem ser operadas pela tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz. Fale com o teu povo, Senhor, a porção do teu povo que aqui está, povo de tua propriedade exclusiva, aquela nação que separastes para ti e nos chamastes de
nação santa, menina dos teus olhos, a noiva de Jesus Cristo. Nós aguardamos ansiosamente, ó Deus, uma ansiedade santa para ouvir tua voz. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu me lembro que alguns meses atrás, ou alguns poucos anos atrás, deu certo, não? Alguns anos atrás, pregando no livro de Eclesiastes, eu falei alguma coisa sobre os desafios de viver. Eu me lembro que eu preguei naquele texto em que o sábio fala sobre o tempo para todas as coisas e há propósito determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E ali eu fui destacando algumas coisas que facilitam a nossa vida, que tornam a nossa vida um pouco mais fáceis de serem tocadas. Eu continuo com a mesma convicção. Quanto mais eu leio a Escritura, quanto mais eu observo o desenrolar da história, eu continuo tendo as mesmas convicções, como por exemplo, de que viver é um grande desafio. Viver não é fácil. Não é fácil ter coragem todos os dias para se levantar da cama. Tem dias muito difíceis, porque as Escrituras ensinam isso para nós. A mesma Escritura, o mesmo apóstolo Paulo que diz que os dias são maus, quando escreve aos Efésios, ele dá a ideia para nós que existem dias mais maus do que os que já são maus. A Bíblia fala de adversários que são muito mais poderosos do que nós somos praticamente impotentes, não existem armas humanas, estratagemas humanos, equipamentos humanos para enfrentar, por exemplo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não há forças e vigor em nós para poder mudar o mundo, mudar o senso comum, mudar a influência perversa, impedir os canais de influência malévola que estão cooptando nossos filhos, desfazendo nossas famílias, que estão incutindo perversidade na mente das nossas famílias, dos nossos familiares. Como lutar contra o mundo? A Bíblia diz que o mundo também é um dos nossos inimigos, um dos nossos adversários, um dos instrumentos pelo qual nós somos tentados. Não é fácil viver. Com esses adversários externos, nós ainda temos um grande adversário interno, que é a inclinação do nosso coração, que é o desejo de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, que é encontrar alguma satisfação naquilo que ofende ao Senhor, naquilo que denigra a nossa alma, que mancha a nossa alma, que nos faz dependentes das coisas perversas. Um texto que nós lemos agora há pouco, no momento de contrição, o apóstolo Paulo não está falando aqui dos seus adversários externos, ele não está mencionando o diabo aqui nesta passagem, ele menciona em outros lugares. Ele não está mencionando aqui a influência malévola do mundo, ele vai falar isso lá na carta aos Efésios. O que ele se refere aqui é o mal, segundo o que ele diz, que habita em mim. Ele diz assim no texto que nós lemos: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Originalmente meu não tem bem nenhum. Naturalmente meu não tem nada de bom. Pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quem é esse sujeito? É um esquizofrênico? Espiritualmente falando, nós somos. Porque apesar de ouvir a voz do Senhor, que lhe dava prazer
haviam outras vozes, promovidas pelo seu coração enganoso, que distorciam essa voz preciosa, que intentavam contra ele mesmo essas vozes. Por essas e outras, eu continuo crendo que viver não é fácil. Não é uma grande aventura, não é uma grande aventura. Talvez para quem viva numa bolha, cheio de proteção da família, imune e distante ou alheio à realidade que nós vivemos, talvez até sim, durante um tempo, até perder a mamãe ou perder o papai, até cair em si e ver que a vida não era o que ele achava. Mas via de regra, tirando algumas poucas exceções, em algum curto espaço de tempo, eu continuo acreditando que viver não é fácil. Abandonos, tristezas, decepções, frustrações, agressões, influências externas. E quando não são as externas, como eu disse, existem as internas. Imagina a pessoa dizendo: eu não sei porquê, mas eu não tenho vontade de sair da cama, não tenho vontade de viver. Se alguém me perguntar o que aconteceu, eu não sei dizer o que aconteceu. O diabo não fez nada, está todo mundo bem dentro de casa. O mundo não está batendo na minha porta, influenciando negativamente nada nem ninguém, porque está todo mundo aqui na minha casa servindo ao Senhor. Mas ainda assim, tem a geladeira cheia, não tem desemprego, não há ninguém doente, mas ainda assim, estou sem vontade, estou sem vigor, estou sem ânimo. Hoje cedo, quando eu estava relendo meu esboço, fui inundado assim foi um instante rápido, porque logo eu já vim para começar o culto, de uma sensação de conforto e de alegria, que é diferente daquelas satisfações que nós temos quando nós recebemos algum estímulo externo. Quando a gente recebe uma boa notícia, te dá uma alegria, uma motivação, que coisa boa, sabe? Não foi isso que aconteceu comigo. Foi relendo o que eu já tinha falado para vocês nas últimas semanas, e ainda relendo o que eu vou falar para vocês hoje. Eu já compartilhei com vocês aqui que no meio da dificuldade desta vida, muitas vezes a nossa mente tenta fugir. A nossa mente tenta fugir daquele momento desconfortável, tenta trazer algum acontecimento, algum episódio, alguma coisa que possa trazer alguma motivação. Lembra de eu falar de sexta-feira e feriado? Quem já me ouviu isso aqui vai se lembrar. Quando a pessoa na segunda-feira está lá enfrentando um momento adverso, seja na escola, no trabalho, nos seus afazeres, está desgostoso por alguma razão, aí a mente dela quer fugir, quer encontrar algum alívio, alguma coisa que possa trazer um alento, um alívio para esse desconforto, esse sofrimento. Aí ela se lembra, sexta-feira é feriado. Aí ela encontra alguma motivação para deu um gás, levou o resto do dia, conseguiu terminar a aula, os afazeres. E todas as vezes durante a semana que vier algum pensamento ruim, alguma má notícia, então ela procura na mente dela alguma coisa. Sexta-feira é feriado, semana que vem eu vou entrar de férias, sábado vai ter aquela festa, mês que vem eu vou fazer aquela viagem. E a gente vai tentando encontrar alguma coisa que possa nos dar meios para continuar vivendo. Meus irmãos, nós somos uma geração de pessoas que não tem conseguido encontrar um meio eficaz de trazer uma motivação eficaz, duradoura. Por isso que nós precisamos daquilo que de fato pode nos dar motivação para viver. É o Senhor Jesus Cristo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo.
esse nome simples e precioso, que Pedro, quando interpelado pelas autoridades judaicas lá no Sinédrio, quando ameaçado de não pregar mais nesse nome, Pedro agora cheio do Espírito Santo, não mais aquele Pedro vazio do Espírito e cheio de si, que nega Jesus para servo do sumo sacerdote, agora vazio de si e cheio do Senhor, ele responde não mais para servo do sumo sacerdote, mas para o próprio sumo sacerdote: não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e do que ouvimos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando escreve a Timóteo na sua segunda carta, escreve com uma motivação diferenciada das outras cartas. Você já sabe, o apóstolo Paulo está se despedindo. Ele não está se despedindo daquela região, ele está se despedindo desta vida. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Ele está se despedindo, e ele sabe que o seu filho na fé encontrará uma realidade mais dura ainda, por conta da ausência desse pai da fé, desse conselheiro sábio, desse pai amoroso, desse mentor. Eu não estarei mais com ele, e ele enfrentará dias difíceis. Na própria carta, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Fique sabendo disso, Timóteo. Qual o recurso Paulo se utiliza para poder trazer motivação para ele continuar a viver, para que ele possa, a exemplo de Paulo, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, viver cada dia mesmo sem vontade, mesmo diante dos ventos contrários, mesmo diante das tempestades, das desilusões e decepções desta vida. Ele vai dizer lá no início da carta: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. O que pode dar motivação para esta igreja de Roma, diante de tantas lutas e dificuldades que eles viviam? O que pode dar sustentação, coragem para a igreja de Cristo ao longo da história, que pode nos sustentar hoje? Jesus Cristo, o Evangelho na graça de Jesus Cristo. Nós não vamos poder passar, mas eu vou dar então aqui uma passada, uma pontuada, uma destacada em cada ponto que nós percorremos nessas 4 semanas, se não me falha a memória, 4 ou 5, eu acho. O Evangelho da graça de Jesus Cristo, meus irmãos, é o poder de Deus. Vocês que anotam o sermão aí, é o mesmo tema dos domingos anteriores, é só você repetir. O Evangelho é o poder de Deus, certo? Eu vou repetir os pontos que vocês já têm, e daqui a pouco eu vou dar o ponto de hoje, para você acrescentar. Por que aquela igreja precisava desta real motivação para viver? Porque o Evangelho é a expressão poderosa de Deus nesta vida. As pessoas foram impactadas quando testemunharam ou quando testemunhavam milagres do Senhor. Com certeza foi impactante quando aquele homem de mão mirrada estende a mão no meio de todo mundo. Com certeza foi impactante para as pessoas verem aquele coxo que há 21 anos, se não me falha a memória, ficava lá no tanque de Betesda, aguardando um milagre na sua vida, e de repente o nosso Senhor manda ele pegar o leito e voltar para casa andando. Com certeza foi impactante para aquele processo de espíritos imundos, segundo
o relato bíblico, possesso de uma legião, de milhares de espíritos maus, e o nosso Senhor, com uma frase, com uma palavra, o libertou e o devolveu à sua família. Foi impactante. Com certeza foi impactante quando o nosso Senhor, lá em João capítulo 11, chega diante de um túmulo, manda arrastar a pedra do túmulo, e as pessoas atônitas dizem: Senhor, mas ele já é um defunto de 4 dias. E ele manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. E vem aquele sujeito enfaixado, aquela múmia entrando, saindo lá de dentro. Com certeza foi impactante, mas esta não é a grande manifestação do poder de Deus, meus irmãos, porque pessoas testemunharam isso e não se converteram. Pessoas testemunharam o Espírito Santo descendo como línguas de fogo sobre os apóstolos, e muitos zombaram dos apóstolos, falando que eles estavam, talvez, bêbados. O grande poder de Deus manifesto neste mundo, meus irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho, a palavra simples, aparentemente simplória, e para muitos a loucura. É um instrumento que Deus se utiliza para transformar vidas, para fazer em um homem honesto, pai de família, fazer com que perversos, perseguidores da igreja, inimigos de Jesus Cristo, se transformem em pregoeiros da palavra, como o apóstolo Paulo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Eu comentei de manhã que nós fazemos parte de uma nação em que há um dado muito alarmante. Nós somos milhares de analfabetos funcionais, que conhecem letras, conseguem juntar letras em sílabas, formando sílabas, conseguem formar sílabas, juntando sílabas, formar palavras e até frases, mas não conseguem interpretar um texto, não conseguem dizer, não conseguem nem entender o que leem muitas vezes. Eu temo que nós façamos parte de uma geração de crentes que somos analfabetos espirituais, que conhecemos expressões bíblicas, já ouvimos falar. O Evangelho é uma palavra conhecida para mim, mas eu não sei o que é o Evangelho. E por não conhecer o que é o Evangelho, que ele não é só a mensagem que Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados, é muito mais do que isso. E por esse analfabetismo, eu fico sem o recurso maior do poder de Deus, que me dá sustentação para caminhar dia após dia, mesmo diante de tantos desafios internos e externos. O Evangelho, ele é o anúncio de que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Esse foi o ponto 1 do nosso sermão. O Evangelho é o anúncio de que o Senhor me escolheu quando eu ainda não existia. Significa que o Senhor não precisou de esperar que eu nascesse para ver se em mim havia alguma virtude, alguma coisa que o atraísse, ou que fizesse com que eu me tornasse aceitável diante do Senhor. Então não importa quem eu sou, não importa o que eu fiz, não importa de onde eu vim, não importa como eu fui criado, não importa a lama em que eu vivi, não importa as manchas na minha alma, o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Dá vontade de pregar tudo de novo, de outro jeito, né? Pegar os pontos todos, mas não, vamos para frente, senão termina hoje e eu não termino. O Evangelho é o poder de Deus. Nós vimos o ponto 2, porque ele é a salvação da persuasão do pecado. O Evangelho, o anúncio do Evangelho não é só Jesus morreu por você, para você ter a vida eterna. O Evangelho significa a notícia, a boa notícia
de que nós estamos protegidos dessas vozes que tentam interferir na voz que me guia. Eu ainda continuo ouvindo algumas vozes, meus irmãos. Meu coração ainda continua ainda tentando trazer alguma influência, mas o Evangelho é o anúncio de que eu estou agora protegido dessas vozes, sejam elas mundanas, seja do senso comum, seja da influência malévola e perversa desse mundo, seja dos ataques perversos de Satanás, seja da própria inclinação do meu coração. Tenho muitas vozes, mas a voz do Senhor é a voz eficaz, que é discernida, compreendida no meio de tantas vozes. É por isso que eu posso até ser enganado durante algum tempo pelo meu coração, por um falso pregador, por um amigo enganoso, mas em algum momento virá à tona e prevalecerá a voz genuína de Cristo. Em João 10, quando ele está falando de ser o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, diferenciando-o dos mercenários que não são pastores, ele alimenta as ovelhas e o mercenário se alimenta delas. Os fariseus então começam a questioná-lo, e ele faz uma explicação muito interessante. Ele diz: vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Não obstante as muitas vozes, e vozes perversas como a de vocês, as vozes perversas do próprio coração delas, elas ouvem a minha voz. Nós precisamos relembrar isso constantemente, meus irmãos. Quando estivermos abatidos, quando começarmos a questionar se de fato nós somos crentes, quando nós errarmos e pecarmos, quando nós nos entristecermos por ter ofendido ao Senhor, quando nós ficarmos até desmotivados e envergonhados até de orar. Eu falo isso sempre. Você faz alguma coisa errada, você faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, você fica constrangido até de orar. Nessa hora você precisa encontrar um vigor aonde? Não é que sexta-feira é feriado, não é que semana que vem eu tenho férias. Você vai encontrar motivação no anúncio do Evangelho, na certeza de que a voz do Senhor é a voz eficaz, de que Ele regenerou o teu coração, o meu coração, nos deu um coração novo, que é a salvação do poder do pecado, a regeneração. Nós vimos também que o Evangelho é o anúncio de que eu fui adotado pelo Senhor e hoje eu faço parte da família de Deus. Meus irmãos, poucas coisas são mais fabulosas do que essa. Na realidade, eu não consigo pensar alguma coisa que seja mais fabulosa do que essa. Seu pai te abandonou? Seu marido te abandonou? Seus filhos não se importam com você? Seu chefe esqueceu de você para promovê-lo? Eu não estou ironizando, não. Parte do que eu estou dizendo aqui eu já vivi, e algumas eu ainda vou viver. Mas se sentiu abandonado alguma vez? Se sentiu esquecido alguma vez? Se sentiu preterido alguma vez? Se esqueceram do seu aniversário? Não conseguiram perceber a dor que você estava vivendo? Não consolaram você prontamente diante da dor que você estava vivendo? Lhe faltou socorro da sua família? Lhe faltou amparo da sua igreja? Você se sentiu órfão, sozinho, mesmo em meio à multidão? Jesus Cristo diz no texto que nós lemos no domingo que falei sobre isso, na sua oração sacerdotal, a fim de que Ele seja um conosco, como tu és em mim. Jesus Cristo fala que agora nós fazemos parte da sua família. Nós não somos mais filhos da ira, nem filhos da perdição. Nós somos um com Cristo, como o Pai é com o Filho. Quem pode separar o Pai do Filho? Quem pode separar o Deus Pai do Deus Filho? Nós temos relatos bíblicos
de muitos terem tentado separar o filho do pai, tentar trazer outra motivação para o filho, tentar desviar o filho do foco que era o seu pai. O diabo fez isso, sendo filho de Deus, sendo poderoso como és, não passe necessidade, você é autossuficiente, manda que essas pedras se transformem em pães. De modo nenhum, não sou autossuficiente. Enquanto encarnado, eu abri mão de ser como Deus, e como ser humano, eu sou totalmente dependente do Pai. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Nós vamos encontrar seus discípulos, como o próprio Pedro. Quando Jesus conta a sua missão, o que ele veio fazer, Pedro advertindo-o, acho que está lá em Mateus 16, advertindo-o à parte, diz para ele: de modo nenhum te acontecerá isso. Como quem diz: não precisa cumprir o que o Pai mandou, não precisa cumprir sua missão, não precisa sofrer, morrer na cruz, de modo nenhum isso vai te acontecer. A resposta de Jesus: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Você está tentando me separar do Pai, você está tentando criar ruptura no meu relacionamento com o Pai. Arreda-te, Satanás. Falou com Pedro: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Nós vamos encontrar isso acontecendo muitas vezes. Quando Jesus está lá na cidade samaritana de Sicar, os discípulos vão lá comprar comida e retornam e encontram Jesus conversando com uma mulher samaritana. Eles acham que Jesus está embaraçado de ter que conversar com uma pecadora samaritana. Que embaraço para o nosso mestre se juntar com essa gentalha. Senhor, trouxemos aqui a comida. Comida? Comida? Vocês não sabem que uma comida eu tenho que comer? A minha comida é fazer a vontade do meu Senhor. A minha comida e a minha bebida se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus diz na oração sacerdotal, no fim do seu ministério terreno, que essa unidade entre o Pai e o Filho é a unidade que nós temos com Ele. O que pode sustentar-nos diante das tempestades desta vida? Quando nós nos sentimos esquecidos, esses exemplos todos que eu dei para vocês, é a certeza de que nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Está aqui no capítulo 8. Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque o próprio Jesus, lá na oração sacerdotal, além de dizer que nós somos um com Ele, assim como Ele é com o Pai, Ele diz que o amor que o Pai tem por Ele é o mesmo amor que tem por nós. Assim como me amaste, os amaste também. Isso é fabuloso, meus irmãos. Eu preciso fazer uma correção. Eu não acho que essa é uma das coisas mais fabulosas. Eu acho que essa é a mais fabulosa de todas. Seguindo, nós fomos salvos da prática do pecado, que é a santificação. Falei sobre isso na quarta-feira, e aqui vai uma deixa. Venham na quarta-feira. No domingo, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas eu preciso resumir bastante, certo? Hoje, tudo bem que hoje é o último dia desse sermão, nós vamos ficar até umas 10h30, mais ou menos. É brincadeira, né? O pessoal nem riu mais, né? Nem riu mais. Essa, já preciso inventar umas novas, né, irmão? É o terceiro ano que eu estou aqui, precisa renovar essas brincadeiras, né? Mas na quarta-feira a gente tem um tempo a mais para ler textos, para ir fundamentando os argumentos. E a gente estava justamente na quarta-feira. Quem veio quarta-feira? Não precisa. Quem não veio quarta-feira, é só uma informação, só para. Essa eu acho que é nova, né? Não, assim de tirar a caneta, essa é nova. Né? Deus vai dando graça, a gente vai descobrindo umas outras aí. Mas eu pude falar um pouco mais sobre santificação. Santificação tem a ver claramente com um crescimento na retidão. Eu era totalmente torto, estou menos torto, e começo a ficar mais retinho, e até aquele dia final seria apresentado reto, certo? Mas não é só isso.
não é só uma questão de mudança de comportamento. Crescer em santidade não significa apenas crescer em moralidade, tá certo? Significa mais. Não é mudar apenas em ética e também em estética. Não me visto mais, não falo mais do que eu falava, também não penso o que eu pensava. Não é só isso. Crescer em santidade significa de acordo com a nossa confissão de fé. Significa, além de ter a influência malévola do meu coração, do mundo e do diabo diminuindo na minha vida, eu começo a crescer nas convicções das doutrinas da graça. O santo, aquele que está crescendo em santidade, não é só uma pessoa que fala a verdade, enquanto antes falava mentira. Opa, cresceu em santidade. Mas ele demonstra que ele está separado para o Senhor e, portanto, santo, porque ele está cada dia mais convicto das doutrinas da graça. É por isso que ele é diferente quando ele enfrenta um funeral do outro que está enfrentando o mesmo funeral. Porque este cresceu em santidade a ponto de, apesar do sofrimento, apesar da dor, da tristeza, da saudade, ele está no seu coração. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Eu sei que o chamado do Senhor é eficaz. Eu sei que eu estou até com vontade de deitar nessa sepultura junto com meu filho. Eu sei até que a minha vida, que o meu coração vai estar completamente desanimado de continuar a viver. Mas eu sei que o Senhor me protegerá, me resgatará, me levará a salvo até aquele dia. Essas coisas todas que eu venho falando com vocês há semanas. Crescer em santidade não é assim: eu roubava, não roubo mais, é ótimo. Eu brigava, não brigo mais, ótimo. Mas e a sua fé? Cresceu em fé? Cresceu em convicções da palavra? Cresceu nos fundamentos da graça do Senhor? Porque o que nós vemos e ouvimos por aí de modo geral, meus irmãos, é um evangelho de autoajuda, e que a pessoa, quando pede alguma daquelas autoajudas que ela mesma se auto-imprime, ela fica desesperada, acabou a vida. Nós não pregamos autoajuda, nós pregamos teu ajuda. A ajuda vem do Senhor, é o que pode sustentar-nos. Finalmente, o sermão de hoje. É o sermão de hoje, é o ponto de hoje. Você achava que a gente ia cantar o Homem Tríplice, né? Perdão. Você achou que era brincadeira o negócio de 15 para as 10? Falei 15 para as 10, irmão? Eu nem lembro que horas que eu falei. 10 e meia? Aumentou aqui, 10 e meia. Falei 10 e meia? Mas eu gostei do 10 e meia, eu gostei. Você achou que eu estava brincando do 10 e meia, meus irmãos? Agora vem o sermão de hoje, tá certo? Ponto 7. Para quem está anotando aí, tem uma turminha que anota. Aquele tema, né? O Evangelho é o poder de Deus. Ele é, agora, anote, a salvação da presença do pecado. Vou repetir. A salvação da presença do pecado. Para quem já terminou a frase, coloque entre parênteses: glorificação. Eu repito, são expressões que a gente não ouve comumente mais. São expressões que são usadas em via de regra ou de maneira negativa, ou em algumas poucas igrejas que de fato não estão preocupadas em falar o que as pessoas querem ouvir, mas preocupadas em falar aquilo que Deus quer falar. E o que Deus quer falar conosco, entre outras coisas, é que a mensagem do Evangelho da graça de Jesus Cristo, que a boa nova da salvação significa que somos salvos, ou seremos salvos, da presença do pecado, do convívio com o pecado,
que o apóstolo Paulo chama de glorificação, aqui no texto que nós lemos no verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. No passado, como promessa do Senhor, como decreto eterno. E os decretos eternos do Senhor, eles são tão certos que eles já se realizaram. É líquido e certo. Na história humana, ainda não se realizou. É o agora, somos salvos, mas não usufruímos totalmente desta salvação. E a usufruiremos totalmente nesse momento. Um dia, esse processo de santificação será completo, e nós receberemos um novo corpo, que será incapaz de pecar, será incapaz de sentir dor. Não haverá mais coração inclinado à maldade, voz interna, falando baixinho para mim assim: não perdoa não, não perdoa não. O que essa pessoa está pensando? Pelo menos ela devia pedir perdão. Ela nem pediu perdão, por que você vai perdoar? Nós não teremos mais essas vozes, nós não teremos vozes externas, não teremos mais Satanás tentando incutir em nós nada mais, não teremos a influência perversa do mundo. Aqui mesmo na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 8, está fácil aí, você pode ir comigo aí, é só voltar a página, no meu caso, né? No verso 18, olha só que tremendo. Ele está escrevendo para essa igreja, em que ele quer ir lá pregar o evangelho pessoalmente, e ele já está pregando o evangelho presencialmente. Ele quer ir lá pregar o evangelho presencialmente, e já está pregando o evangelho aqui por escrito. O evangelho, isso aqui consta do evangelho. Ele diz assim no verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que pode dar sustentação para essa igreja? O que pode fazer com que essas pessoas, mesmo sem vontade, sem ânimo, encontrem a motivação genuína, verdadeira, substancial e duradoura para continuar a viver? Esse povo precisa continuar lembrando e relembrando e memorizando que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É mais ou menos aquilo que Moisés ensina para o povo: esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração, gravarás na tua testa e nos umbrais da tua porta. Esta é uma passagem que nós precisaríamos recitar constantemente, meus irmãos. E ele está escrevendo para uma igreja, como eu já falei para vocês, que está enfrentando sofrimentos que a gente só ouve falar. Haviam pessoas aqui que estavam crentes aqui por não negarem Jesus Cristo, por não adorarem o imperador, estavam sendo lançados às feras. Imagina você assistir seu filho sendo arrastado para ser jogado no Coliseu. Meus irmãos, quem é pai que sabe, o filho da gente fica gripado, a gente já fica mole, já afeta. É assim ou não é, mamães? Fala a verdade, é ou não é? Quantos aqui já não pensaram assim: eu trocaria de lugar com o filho para ele não passar o que está passando? Levanta a mão para mim, por favor. Imagina se eles falarem assim: nega Jesus Cristo, ou nós vamos serrar seu filho agora aqui pelo meio. O que podia fazer com que essa igreja aqui, apesar dessas coisas, de ver seus irmãos em Cristo fincados em postes, sendo queimados como tochas humanas para iluminar a rua, é lembrar disso.
Eu estou fazendo isso porque o judeu faz isso também, e agora eu entendi de onde está vindo essas manias. Lá no Muro das Lamentações, eles agora não gravam na testa, mas eles enrolam textos da Bíblia nos braços, antes de chegar no Muro das Lamentações. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O verso 21, se você tem, você pode ler comigo. Na esperança de que a própria criação será redimida da cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que pode dar vigor para esse povo é a esperança da volta de Cristo, é a esperança do novo céu e da nova terra, é a esperança de um corpo transformado, é a esperança da glorificação, é a esperança da libertação total da influência, da presença, da companhia do pecado e da perversão. Eu não vou abrir outro texto com vocês não, mas eu vou ler um versículo aqui, passo a passo. Eu gostaria que vocês repetissem, por favor, lá de Apocalipse. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Nesse sentido, a nossa salvação ainda é futura no que se refere à sua plenitude. É por isso que aqui mesmo aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente: a nossa salvação está. Olha o que ele está dizendo para a igreja. E eu repito, ele não só quer ir lá pregar o evangelho, ele está pregando o evangelho aqui. Ele está dando à igreja a mensagem que pode sustentar a fé desse povo. Ele vai dizer: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Fico imaginando esse ancião falando: meus irmãos, não desanimem, não desistam. Pode parecer demorado, mas saibam que está mais perto agora do que esteve ontem. Viva cada dia, levante-se cada dia, vai tocando o seu barco, enfrente as correntezas desta vida, busque forças no Senhor e nesta mensagem, porque amanhã estará mais próxima ainda do que está hoje, depois de amanhã ainda mais próxima. Viva cada dia, olhe para o autor e consumador da fé, que jamais nos desaponta nem nos desapontará. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Estas são as boas novas que Deus quer que proclamemos. Estas são as boas novas que o Senhor quer que tenhamos como fundamento, formando a verdadeira motivação para tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que planejamos e pensamos. Conclusão: o Evangelho da Graça é totalmente sobre o que Deus fez. Ele não trata do que nós fazemos. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? O que confiar? O que descansar? Eu acho que tem um cântico, lembrei agora, eu fiquei motivado, Ozila, depois que você falou que eu estou cantando direitinho. Não é o evangelho que me motiva de verdade, mas um elogio daquele me deu uma motivadinha boa.
Eu não sei se é alfa e ômega, mas eu só sei que tem algum momento que fala assim, que o meu trabalho é descansar em ti. É alfa e ômega mesmo? Misturei dois cânticos. Eu quero saber o do trabalho. Como é que é o do? Isso. Reverendo, esse é bom ter o senhor aí. Como é que é? Vamos cantar um pedaço aí? Tira a máscara aí para cantar. O irmão também está no grupo do conjunto masculino. E os outros homens aí, meus irmãos? Que horas que é o ensaio? Sábado? 5h30, ensaio dos homens. Tá certo? Você vem aqui, você vai. Eu vou fazer um teste com você, tá certo? Se você passar no teste, você então vai passar nas outras seleções, mas eu vou ser o primeiro a fazer o teste, tá certo? Vou olhar sua ficha direitinho, vou tocar umas notas ali. Se você passar, né? Então, mas como é que é, pastor? Ajuda aí. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para um só já seria muito para você. somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Repete. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Um só trabalho seria demais para nós. Nós nos ocupamos, nos preocupamos com tanta coisa que nós não temos a menor condição de mudar. Nós devíamos de fato descansar no Evangelho da graça do Senhor. Até mesmo nossa santificação é uma obra que realizamos a partir do que Ele já realizou dentro de nós. O arrependimento pelos nossos pecados e a fé em Jesus Cristo são apenas nossa resposta à salvação que Deus nos dá gratuitamente. A fé que temos em Cristo foi proporcionada pelo próprio Deus. A fé que é um instrumento de contato com essa mensagem e, portanto, com a salvação, não é nossa, é um dom de Deus. Por isso o Evangelho que pregamos deve ser aquele no qual as pessoas são estimuladas a confiar somente e totalmente em Cristo para a sua salvação, para a sua salvação passada, pelo seu passado, pela sua vida pregressa, pelo que você já fez, pelo seu presente e também pela sua salvação futura. Louvado seja Deus, porque sua graça em Jesus Cristo nos pega exatamente onde estamos, numa linguagem bíblica, no lamaçal do nosso pecado, no fundo do poço, no profundo desespero, mas nunca nos deixa onde nós estamos. Ele nos transforma de fé em fé, de vitória em vitória, tudo para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor.